Olá, estudantes do sétimo ano da Rede Municipal de Ensino de Anápolis. Sejam bem-vindos aqui ao SEAD, mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Sares e nessa aula nós vamos estudar um pouquinho sobre, olha só o tema, vamos falar sobre construção de tabelas e gráficos. É um tema bem legal, eu tenho certeza que vocês já viram isso aí. A gente vai fazer uma revisãozinha, a gente vai reforçar esse conteúdo, tá bom? O desafio dessa aula vai ser o seguinte: nós vamos construir tabelas de forma organizada, vou mostrar para vocês, e como identificar e entender os tipos de gráficos. Vou mostrar para vocês também os tipos de gráficos. Acompanhem comigo. A primeira coisa, o que é uma tabela? Quando te falo uma tabela, você pensa em quê? Uma tabela é o seguinte, tabela é uma forma organizada de apresentar dados em linhas e colunas e serve para deixar as informações claras e fáceis de comparar. Eu já coloquei para vocês aí, isso aí é uma tabela. Eu vou pegar aqui o pincel para poder ficar bem claro para vocês o que são essas linhas e o que são essas colunas que está falando aí na definição. Quando eu falo de linhas, isso aqui são as linhas, onde está a banana eu tenho uma linha, a maçã é uma outra linha, uva outra linha. Quando falo de colunas, o tipo de fruta aqui, isso aqui, é uma coluna, o tipo de fruta, e a frequência, que é a quantidade de cada fruta, é outra coluna. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma tabela que tem duas colunas, essa e tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Então, eu tenho uma tabela 2 por 7, tá? Duas colunas por 7 linhas. Bom, através das tabelas que a gente constrói os gráficos, tá? As tabelas nascem dos gráficos. E eu vou mostrar para vocês, os gráficos nascem das tabelas, tá? Você só consegue construir o gráfico através de uma tabela. Eu vou mostrar para vocês os tipos de gráficos, os principais, que são vários. Aqui nessa aula eu vou mostrar os principais. O primeiro, que é o mais comum, é o mais usado, é chamado gráfico de colunas. Já tem esse desenho aí no canto. Esse que está desenhado no canto aí é um gráfico de colunas. Então são colunas dispostas entre os dois eixos, o eixo X e o eixo Y. Ele mostra a comparação entre categorias e quanto maior a coluna, maior o valor. Então, cada coluna vai representar uma categoria e quanto maior essa categoria, essa coluna, maior vai ser o valor, ok? Esse é o tipo mais comum de gráfico que existe. Um outro tipo é o gráfico de linhas. O gráfico de linhas, esse modelinho que eu coloquei para vocês aí, tem a setinha subindo, tá vendo? É uma linha. O gráfico de linha, ele mostra como algo muda ao longo do tempo. E ligamos os pontos para ver se aumentou ou diminuiu ou ficou estável. Vocês devem já ter visto época de eleição, aí fala, o candidato tal tinha tanto, depois subiu tanto, depois desceu, depois manteve, depois desceu de novo, depois subiu. Isso é gráfico de linha. Isso mostra a evolução ao longo do tempo, tá? Isso é um gráfico de linha. É muito comum também o gráfico de linha. E nós temos aqui também, o gráfico de setores. E é interessante que esse gráfico a gente chama também de gráfico de pizza, que ele é circular, né? Ele tem formato de pizza. E cada pedaço dele, que a gente chama de setor, parece uma fatia da pizza. Por isso que é chamado de gráfico de pizza também, tá? O gráfico de pizza, o gráfico de setores, ele mostra a parte de um todo, partes de um todo, né? E as fatias representam porcentagens. Esse também é muito comum. Então, se você tem um gráfico de pizza aqui assim, ele é circular, né? E aí, se você dividir ao meio aqui, você sabe que essa parte aqui vai representar 50%, né? Que é a metade. E aí, vamos supor que eu tenho esse aqui dividido assim. Aí você sabe que esse pedaço aqui vai corresponder a 25%, que é 1/4
do círculo, né? É muito comum a utilização do gráfico de setores também, geralmente para representar partes de um todo, representar porcentagens. Bom, e como que a gente faz para construir um gráfico? Aqui nessa aula, para a gente construir um gráfico, a gente poderia... Eu não vou construir o gráfico, tá? Eu vou te dar as dicas, você vai pegar o papel, vai usar a nossa tabela de frutas e vai construir o gráfico aí. No início da aula, eu mostrei para vocês uma tabela, e nessa tabela tinha uma frequência lá de frutas, quantidade, né? Tinha lá banana tanto, uva tanto, é uma tabela de frutas. Então você pega ela lá para poder construir o gráfico, tá? E a dica é o seguinte, você vai escolher o tipo de gráficos. Colunas é o mais simples, então para essa tabela que eu coloquei no início, eu sugiro que você utilize o de colunas, tá? Você primeiro passa a escolher o tipo de gráfico. Você vai colocar as categorias no eixo horizontal. Então, no eixo horizontal vai ser o tipo de fruta. Então, maçã, banana, laranja. Eu já vou até dar aqui ó, uma dica para você, tá? Aqui, ó. O gráfico vai ser mais ou menos assim, ó. Aí aqui você vai colocar, ó, vou colocar só um M, tá? De maçã. Vamos supor que maçã seja 5. Então, ó, aqui vai subir até o número 5. Onde que está esse número 5? Aqui nesse eixo, ó. 3, 4, 5. Então, essa maçã aqui, ó, essa coluna representa a quantidade de maçãs. E assim você vai construindo o gráfico de colunas. Depois que você colocou as categorias no eixo horizontal, aí você coloca as quantidades no eixo vertical, que foi aqueles tracinhos que eu marquei. E aí, na hora que você for desenhar as colunas, as alturas têm que ser de acordo com a quantidade de cada um. Então, se maçã é 5, a coluna vai subir até 5. Se banana é 10, vai subir até 10. E assim sucessivamente. É muito fácil, né? Bom, hoje era só isso. A gente já vai para o finalzinho, vamos fazer nossa revisão aqui. O que eu mostrei para vocês, o que a gente aprendeu, o que nós aprendemos nessa aula. Mostrei para vocês como construir uma tabela, falei o que é linha, o que é coluna, né, da tabela, como organizar. E também mostrei para vocês os principais tipos de gráficos, que foi o gráfico de linha, de coluna e o de pizza, né, que é o de setores. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido, compreendido. Não deixe de fazer o gráfico aí, tá? Utilize régua, faça bem feitinho, bonitinho. E a gente se vê em uma outra aula aqui no SEAD. Até lá. Tchau.